A escalada da baixaria nas eleições de São Paulo. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando nosso conteúdo de hoje com um assunto que a gente aqui, antes de começar a gravar para vocês, ficou pensando como abordar. Porque a coisa mudou de tal forma, né, Rodolfo? Nas eleições municipais deste ano, e nós vamos dar o nome aos bois daqui a pouquinho, que a gente tem dificuldade de tentar achar os termos corretos para tratar de um assunto que, para nós, analistas políticos, jornalistas, que cobrimos há muitos anos a política nacional, o que está se vendo em São Paulo é algo que ninguém imaginava e ninguém poderia prever antes de começar a acontecer. É o chamado fenômeno Pablo Marçal. Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, entrou causando um rebuliço generalizado, para falar o mínimo, porque na verdade o que tem acontecido é uma queda vertiginosa da qualidade dos debates das eleições municipais naquela cidade, que acabam gerando impactos para a política de modo geral. Mudam a forma de se fazer política, a forma de se trabalhar a política, porque o objetivo final ali não é mais a proposta que interessará ao eleitor, em si o impacto que se criará na rede social. Em cima desse impacto está valendo tudo. Já teve cadeirada, soco, xingamento, palavras de baixo calão e até quem a gente nunca ouviu falar um palavrão na vida já está falando, Rodolfo. Exatamente, Alexandre. É importante que a gente perceba, no caso da eleição de São Paulo, que vença ou não vença a eleição, e as pesquisas indicam que muito provavelmente não irá vencer, mas vença ou não vença a eleição, quem está ditando o tom da campanha em São Paulo, a forma como essa campanha acontece, o que é dito, as reações das pessoas, quem está ditando isso é o Pablo Marçal. Então, vamos lá. Se o José Luiz da Atena pegou uma cadeira e atirou na cabeça dele, quem estava estabelecendo uma estratégia, um tom de violência na campanha, provocando e agredindo os adversários, e naquele caso especificamente fazendo isso exatamente muito em cima do Datena, imaginando que o Datena fosse mais fácil de desestabilizar, tinha sido o Pablo Marçal. Quando houve lá o debate do Flow, que terminou com esse triste momento lá em que um assessor do Pablo Marçal desfere um soco no marqueteiro da campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que ele tem que levar 6 pontos no nariz. Logo depois disso, a candidata Tabata Amaral, que sempre foi desde o início a que parecia mais ponderada, a que mais estava procurando ser propositiva no debate, na entrevista depois do debate, disse que era uma M lidar com aquele FDP. Ou seja, a Tabata Amaral usou palavrões, mas quem usou palavrões antes na campanha de São Paulo? Pablo Marçal. Então, é tudo calculado por ele. E ele, enfim, ditou o tom da campanha, infelizmente, para a população de São Paulo, porque esse tom da campanha, ele não é nada propositivo, ele parte para a baixaria, ele tira toda e qualquer racionalidade da escolha para tornar essa escolha simplesmente emocional. Isso tudo é muito calculado, Alexandre. É calculado, já está incomodando o poder central e as críticas já estão partindo de Brasília, Rodolfo, porque a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, fez críticas justamente ao comportamento que está sendo visto entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e falou mais. Como ministra e também do TSE, ela pede investigações para que sejam apurados de fato tudo o que está acontecendo, porque segundo a própria ministra Carmen Lúcia, o que está acontecendo em São Paulo é um risco à democracia. Lembrando que nós estamos vivendo no Brasil desde o 8 de janeiro ações e processos referentes a riscos à democracia.
E uma ministra do Supremo agora coloca o que está acontecendo em São Paulo no rol de ações contrárias à democracia. Portanto, essa escalada de baixarias, ela está prejudicando a eleição. Agora, isso tem uma razão de ser, e você realmente toca num ponto que é a questão do Marçal querer se mostrar para a rede social. Ele tem um termo para isso, Rodolfo Lago. Ele chama de ondas. As ondas, segundo o próprio candidato Pablo Marçal, são efeitos que são criados de impacto que chama a atenção das pessoas e monopoliza ele nas redes sociais. Ou seja, é uma estratégia realmente, ele planeja isso antes de cada debate e mais, no debate que ocorreu com a confusão lá no Flow, do soco que você acabou de relatar, ele antes do debate já tinha dito que tinha criado já 16 ondas a seu favor nas redes sociais e estava preparando mais 6 para este debate. Ou seja, é tudo estrategicamente calculado para a infelicidade da democracia brasileira. Sem dúvida, se isso daí virar regra, como teme a ministra Carmen Lúcia, é muito ruim para a democracia como um todo. Mas é isso, tudo é claramente calculado. Ele pode não prever eventuais reações, ele talvez não pudesse prever que ia levar uma cadeirada do Datena, mas ele certamente calculou desestabilizar o Datena. Então, o processo é todo esse, e ele realmente é voltado para as redes sociais. O Pablo Marçal, porque é de um partido pequeno, ele não tem tempo de rádio e televisão, ele não tem propaganda de rádio e televisão. Então, tudo dele é feito nas redes sociais. Então ele precisa pegar esses extratos, criar essas ondas para produzir os extratos que ele vai colocar nas redes sociais. Isso é uma estratégia mesmo. Existe um livro chamado Os Engenheiros do Caos, de um cientista político italiano chamado Giuliano da Empoli, que explica exatamente isso. Ele chama essas pessoas que trabalham essas coisas nas redes sociais, essas chamadas ondas, né, com uso de informação falsa, fake news, outras estratégias, de engenheiros do caos. Quer dizer, o que o Pablo Marçal está fazendo é isso, engenharia do caos. É justamente tirar o debate totalmente do campo propositivo, criar situações no limite, situações extremas, que a turma dele, a equipe dele registra para colocar nas redes sociais. E o desespero que muitos outros candidatos que estão disputando com ele têm é justamente ver esse crescimento numa rede social, a qual eles não têm esse controle e muito menos essa influência. Lembrando que o Brasil, muito recente, teve um presidente eleito pela força das redes sociais. Portanto, as redes sociais, de fato, hoje, ditam parte da opinião pública. A gente é de uma época que as pesquisas de opinião pública não levavam em consideração as redes sociais. Hoje se leva, e Pablo Marçal surfa nessa onda, usando um termo que ele mesmo gosta de dar, melhor do que qualquer outro candidato. Só que ele surfa uma onda que leva a política para o fundo do mar. O que ele provoca? Quer dizer, em busca disso, os demais candidatos rebaixam as suas campanhas também para ir no tom que o Pablo Marçal coloca. Existe até algumas pessoas, Alexandre, que disseram que no segundo turno da última eleição presidencial, um pouco isso aconteceu no caso do presidente Lula, que foi eleito. Jair Bolsonaro perdeu a eleição, mas talvez ali ele já tenha ditado aquele tom quando o Lula chama para fazer as suas redes sociais o deputado federal André Janones com o mesmo tipo de estratégia que o Bolsonaro usava. Ou seja, naquele momento já era esse tipo de estratégia que estava ditando o tom da campanha. Bem lembrado, Rodolfo Lago. Agora daqui a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo já corre rápido, mas vamos antes agradecer a sua audiência. É isso aí, gente. Deixando o convite importantíssimo para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.